Amém. Conceituação do evangelização e missão. Estas duas expressões são muito usadas entre nós e muitos gostariam de saber se existe alguma diferença entre eles. Quanto ao significado, vejamos. Ambas expressões têm, conforme o novo dicionário da língua portuguesa, Aurélio, uma só significação. É o uso generalizado nas nossas igrejas falar de evangelização quando a pregação da palavra é feita dentro das fronteiras do país, e falar de missão quando é feita fora delas. Dessa maneira, a evangelização não é mais importante que a missão, vice-versa. Se alguém pensa que missão é algo superior à evangelização, deve corrigir a sua ideia. A duração da ordem missionária. Quando Jesus deu a ordem missionária, ele terminou dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Portanto, a ordem missionária continuaria até a consumação do século. Por isso, a ordem missionária tem hoje a mesma atualidade e vigência como no dia em que Jesus subiu ao céu. Jesus deu a ordem missionária para que todos os homens conheçam seu convite à salvação. 1 Timóteo 2,4. Fica, portanto, bem claro que, enquanto existirem pessoas ou nações que ainda não ouviram o Evangelho da Graça, esta ordem continua a ter vital importância. A Bíblia diz: uma geração vai e outra geração vem. Eclesiastes 1,4. Está bem assim claro que, ainda que a geração que foi tenha sido evangelizada e a outra geração que vem também precisa ser evangelizada, precisa do Evangelho. A ordem missionária deve ser obedecida. A palavra de Deus nos ensina que devemos estar sujeitos às potestades. Romanos 13:1. Isto pela consciência. Romanos 13:15. Se é necessário obedecer a ordem dada pelas autoridades humanas, quanto mais necessário não é a obediência a uma ordem dada pelo Salvador de todo mundo, que é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. 1 Timóteo 6,15. A não obediência a esta ordem significa que os homens que não foram alcançados pelo Evangelho por causa da nossa desobediência estão indo para as trevas, sem saber que Jesus está esperando por eles para lhes perdoar todos os seus pecados. Amém? A Bíblia fala do crente como uma atalaia e diz: não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio cerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requerirei. Ezequiel 3,18. Vemos assim que é importante obedecer. Jesus conta também com a sua cooperação na evangelização, assim como o pai, conforme a parábola, disse a seu filho: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Mateus 21:28. Assim também Jesus te convida para uma voluntária cooperação no maior compreendimento do universo, levar a mensagem do perdão a todos. Amém? Motivos da obra missionária. A obra missionária significa o privilégio de levar, da parte de Cristo, a mensagem de reconciliação com Deus aos povos que vivem além das nossas fronteiras. Jesus entregou essa incumbência à sua igreja, confiando que ela prontamente atenderia à sua orientação. O perigo iminente em que vivem os povos sem salvação. Pode-se bem dizer que a expressão bíblica livra os que estão destinados à morte. Provérbios 24:11. Descreve de modo expressivo o significado da obra missionária. Os homens do mundo estão debaixo do juízo de Deus por causa dos seus pecados. Romanos 3:9, 19 e Gálatas 3:10. Eles estão a caminho da condenação eterna. Jesus, porém, pela sua morte vicária na cruz, abriu a porta do perdão e da anistia para toda a humanidade. Tito 2:11-12. Por isso, para os que aceitaram aquilo que Jesus fez por eles, ou por nós, não há mais nenhuma condenação. Romanos 8:1, João 5:24. É, portanto, indispensável que a todos os povos venham a conhecer a possibilidade que tem de alcançar por meio de Jesus
a anistia geral de todos os seus pecados. Amém? O livro de Esther registra a mensagem de reconciliação. O livro de Esther registra a história do decreto elaborado pelo primeiro-ministro Amã, o inimigo dos judeus, determinado que todos os judeus que viviam nas 127 províncias do reino dos Medos e dos Persas fossem mortos no mesmo dia, isto é, no dia 13 do 10º mês daquele ano. Pela intervenção abnegada e corajosa da rainha Esther, o mau Amã foi desmascarado e castigado diante do imperador Assuero, que consentiu que se elaborasse um novo decreto segundo o qual os judeus teriam o direito de se defenderem. O dia previsto no primeiro decreto para a matança dos judeus estava se aproximando e eles ainda não sabiam sobre o novo decreto. Por isso foram tomadas providências para que em tempo uma cópia dessa nova decisão fosse enviada para todos os judeus espalhados pelo reino. A história bíblica relata que os correios sobre os ginetes das cavalariças se apressuradamente sairiam impelidos pela palavra do rei. Esther 8:14. Assim, esta notícia alvissareira chegou a tempo e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Esther 8:16. Em lugar de tristeza e mortandade. Deus quer agora, pelo seu Espírito, despertar a sua igreja para que ela, sem demora, enquanto dia, João 9:4, envia-lhes a mensagem da paz e do perdão. A cidade de Nínive estava condenada à destruição, mas o profeta Jonas chegou ao tempo com a palavra do perdão de Deus e a cidade foi salva. Jonas 3. E nós, qual será a nossa atitude? Deus nos considera como seus dispenseiros. A Bíblia diz que somos dispenseiros da multiforme graça de Deus, 1 Pedro 4:10. Dispenseiro dos mistérios de Deus, 1 Coríntios 4:1. Ele deu à sua igreja a incumbência de ministrar aquilo que Deus, pelo Evangelho, oferece aos povos. Se alguém é nomeado tutor de bens de outro, não pode beneficiar-se a si mesmo, mas tem a obrigação moral de cuidar que os tutelados venham a receber a sua parte integral. Deus espera que os seus despenseiros sejam fiéis. 1 Coríntios 4:2. Irrepreensível, Tito 1:7. E bons. 1 Pedro 4:10. Amém. Esse segundo motivo pela seriamente para a nossa consciência, obrigando-nos a avaliar como estamos cumprindo a nossa responsabilidade. Vez por outra, Deus diz a seus despenseiros, dá conta da tua mordomia, Lucas 16:2. Diante da nossa responsabilidade pelos povos, Deus nos pergunta hoje, aonde está o teu irmão? Gênesis 4:9. Ele faz essa pergunta porque tem posto sobre nós essa responsabilidade. Caro estudante, tens tu sentido a chamada e a responsabilidade de cooperar nesta obra? Onde está o teu irmão? Já fizeste tudo por ele? A grande responsabilidade é dada aos crentes. A grande responsabilidade que pesa sobre os crentes consiste na situação dos perdidos e deveras real. O fato que está registrado em Atos 16:6 ocorre por ocasião da segunda viagem missionária de Paulo. Depois de ter fundado várias igrejas e visitado outras, Paulo regressou a Jerusalém, onde foi tratar de assuntos referentes à obra do Senhor. Pretendendo partir para uma segunda viagem missionária, era o seu propósito visitar as igrejas já fundadas e levar a palavra de estímulo e confiança aos crentes. Mas o plano de Deus era
bem outro, e por esta razão os planos de Paulo foram modificados. Paulo, nessa viagem, foi despertado por uma visão na qual ele viu um homem da Macedônia clamando: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16:9. Este homem representava as multidões que viviam na Europa, inteiramente dominada pelos mais cruéis paganismos. Quando Paulo viu, concluiu que Deus o havia chamado para anunciar àqueles povos a palavra de Deus. Atos 16:10. Por isto, ele logo providenciou transporte para lá. A atitude de Paulo é mais um belo exemplo para todos nós. Ele viu o resultado da obediência ao plano divino. Amém. Paulo desejava ir a Roma porque, disse ele, sou devedor. E acrescentou, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. Romanos 1:14-15. Nós que tivemos a nossa dívida cancelada diante de Deus, somos como Paulo, devedores. Devemos aos outros o evangelho que de graça recebemos. Isto é, temos responsabilidade pelos que não são salvos. Façamos, pois, tudo para saldar nossa dívida diante da humanidade, porque a Bíblia diz, a ninguém devais coisa nenhuma a não ser o amor. Romanos 3:8. Com amor poderemos também dizer, como Paulo, estou pronto para anunciar o Evangelho. O maravilhoso resultado do trabalho missionário. Nos Atos, lemos como nos rastros da igreja missionária, levantaram-se muitas igrejas. Na Ásia Menor, lemos a respeito da igreja em Éfeso, Colossos, Filadélfia, Esmirna, Sardes, etc. Na Europa, lemos sobre a Tessalônica, Filipos, Corinto, etc. Mas temos exemplos muito mais próximos de nós. No Brasil, o trabalho foi iniciado pela obra missionária e o trabalho missionário realizado pelas igrejas brasileiras tem o prazer de ver como várias igrejas poderosas foram levantadas. Métodos do trabalho missionário à luz do Novo Testamento. Os motivos da obra missionária apresentados devem impulsionar-nos a ação missionária a não somente fazermos parar em palavras e reunião, porque uma ação missionária somente se torna vitoriosa se for feita na trilha dos métodos apontados nas Escrituras. Meditamos sobre 3 canais principais da ação missionária. O envio de missionário ao campo, a intercessão com cooperação eficiente. O envio de missionário ao campo. Paulo escreveu a contribuição para o suporte material da obra. O Paulo escreveu e como pregação se não forem enviados. Paulo escreveu, e como pregarão se não forem enviados? Romanos 10:15. A Bíblia mostra diferentes formas de ir ao campo. Letra A. De forma permanente, o enviado pela igreja, conforme a direção do Espírito Santo. Atos 13:1-4. Esta forma é indispensável, é insubstituível. Letra B. De forma ocasional, Filipe foi enviado pelo Senhor em uma missão específica para ajudar o ministro da Etiópia a achar o caminho da salvação. Atos 8:26-4. Ele obedeceu o resultado e foi maravilhoso. Letra C. De forma especial, Atos revela que a família, para ajudarem no trabalho missionário, mudaram-se para o campo junto com os missionários trabalhando na sua profissão secular. Exemplo, Áquila e Priscila, Atos 18:1-3, 26:28, Romanos 16:3, 3:5, etc. A intercessão. Embora Paulo orasse muito no seu trabalho, 2 Timóteo 1:3, 1 Tessalonicenses 3:10, Filipe 1:4, ele pedia a todas as igrejas que orassem por ele, Romanos 15:30, 31, Efésios 6:18. Eu peço também que todas as igrejas orem por mim, amém? Todas. Filipenses 1:9. Oração em favor da obra missionária é como o apoio da artilharia
a infantaria. Amém? A contribuição. O fator econômico é um meio importante de suporte material da obra missionária, pois os missionários nada tomam dos gentios. 2 João, versículo 7. A contribuição supre a necessidade do missionário, Filipenses 4, 16, 18, como também do trabalho, 2 Coríntios 9, 12, 15. Contribuinte é recompensado, Filipenses 4, 18. Fiquemos certos de que todo aquele que participar da obra missionária, seja qual a forma de contribuição, será participante das bênçãos celestiais, pois nada passa despercebido aos olhos do Senhor, e Ele é quem tem recompensado para dar a cada um. Amém. Qualificação do missionário. A evangelização de todos os seres humanos é a grande prioridade, finalidade, a mais sublime tarefa confiada pelo Senhor e a sua igreja. A ordem imperativa de Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16, 15. Deve ser obedecida na íntegra, pois o desafio atual das almas, ainda não alcançada pelo evangelho de Jesus, é muito grande, ou seja, cerca de 46% da população mundial, ou seja, 2,6 bilhões de habitantes ainda não ouviram a palavra de Deus uma única vez na vida, conforme demonstra as estatísticas atuais. Como o sucesso deste empreendimento celestial depende decisivamente do perfil do homem a ser enviado para o campo missionário. Enumeramos abaixo algumas das qualificações para que ele possa alcançar o êxito no desempenho desta tarefa. Vejamos. Espirituais. Ser nascido de novo. João 3, 3, 5, Lucas 22, 32, 1 Timóteo 3, 7. Profundo amor e comunhão com Deus, Atos 5, 41, 21, 13, 22, 15, 2 Coríntios 5, 11, 14, 1 João 1, 3. Vocação missionária, plena convicção da sua chamada, conduta irrepreensível, ardente amor pelas almas perdidas e preocupação em ganhá-las. Conhecimento da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo de fé, liderança eficaz para dirigir, motivar, planejar, distribuir responsabilidade do seu grupo de trabalho, domínio próprio, imaginação, criatividade, iniciativa, humilde, serviço hospitaleiro, vida devocional diária, sensibilidade, necessidade, sofrimento e temores do ser humano, capacidade discipular, relacionamento ético e humana, familiares, esposa, participante da mesma chamada do marido, filhos, problemas se estiverem na idade da adolescência ou mocidade, testemunho, toda a família deve ter bom testemunho. Amém. Administrativa. Experiência como dirigente de congregação onde houver. Evidência clara da chamada missionária. Comparação de uma liderança eficaz. Confirmação de Deus no seu trabalho. Amém? Eu vou parar por aqui, porque eu estou meio cansada já. Vamos aqui. Curso teológico, é o que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo curso teológico porque eu quero trabalhar para Deus. Amém? Domínio do idioma do país de destino. Profissão definida para país onde não poderá entrar como missionário. Exemplo, enfermeiro, médico, dentista, projetista, desenhista, etc. Dependendo da região que se destina, eventualmente conhecimento de primeiros socorros, higiene, prevenção de doenças, etc. Físicas. Missionário e toda a sua família devem gozar de boa saúde física, emocional e mental. Transculturais. Curso eficiente para toda a família com relação ao país de destino, com relação a usos, costumes, clima, regime político, religião, seita, moeda, vestuário, etc.